Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Justificados pela Fé. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre as viagens missionárias de Paulo, a primeira, a segunda e a terceira. No vídeo de hoje nós vamos começar a adentrar a doutrina, a teologia desenvolvida por Paulo. Então Paulo ele foi responsável por sistematizar, por organizar toda a doutrina cristológica, toda a doutrina da igreja que nós conhecemos hoje. E aí, nesse vídeo, nós já vamos começar a falar dentro da nossa série Cheio do Espírito Santo, que também já está caminhando ao final nesses próximos meses, falando sobre a doutrina que Paulo desenvolve, né, hoje especificamente na carta aos Gálatas. Eu escolhi falar sobre, na ordem ali cronológica, mais ou menos cronológica das cartas escritas por Paulo. E aí o primeiro texto que nós vamos ler para falarmos sobre a doutrina desenvolvida por Paulo, especificamente sobre o título do nosso vídeo, Justificados pela Fé, começando por Gálatas, mas Paulo especificamente, ele traz essa doutrina da justificação pela fé de maneira mais desenvolvida no livro de Romanos. E aí o nosso texto base vai se encontrar no livro de Gálatas, da carta escrita aos Gálatas. Nós vamos ler do capítulo de número 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 5, que vai nos dizer assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos vossos olhos que foi exposto Jesus crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo basicamente ele está aqui apresentando a doutrina da justificação pela fé. E isso por quê? Porque os Gálatas agora influenciados por alguns judaizantes, estavam querendo praticar alguns atos, por exemplo, que no caso específico que é o da circuncisão, para alcançar a salvação. Então o que esses judaizantes estavam fazendo com os Gálatas? Estavam de maneira bem simples, nas minhas palavras, querendo que aqueles gentios, aquele povo que não faz parte da nação escolhida por Deus de Israel, dos judeus, queriam que eles se tornassem judaizantes para poder se tornar cristão. Então, de maneira bem simples, seria isso o contexto em que Paulo está escrevendo essa carta aos Gálatas para combater, né, esse ensino errado. Então, nós não precisamos se tornar judeus para ser cristão. Então, o cristão, o discípulo de Cristo, ele se torna discípulo de Cristo por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso a justificação pela fé. Por isso esse tema, né, doutrina da justificação pela fé. Então nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo, especificamente aqui, o contexto dessa escrita da carta aos Gálatas, Paulo, após ele se converter, após 14 anos ele vai, então, após a primeira viagem missionária. Então, a primeira viagem missionária de Paulo, porque vai ter alguns estudiosos que vai discutir se o pessoal, a igreja de Gálatas, ela se encontrava no sul da Galácia ou no norte. Eu especificamente fico com a parte do sul, que é a região de Icônio, Listra e Derbe, que fez parte aí da primeira viagem missionária de Paulo, onde ele sai de Antioquia da Síria, vai pela ilha de Chipre, passa pela região ali sul da Ásia e chega então à região sul da Galácia, Icônio, Listra e Derbe, para você se contextualizar onde ali era o discípulo, né, o filho amado na fé de Paulo, onde morava Timóteo. Então essa região, essa carta aos Gálatas, na minha concepção, está sendo escrita para essa região, porque após essa primeira viagem missionária, Paulo ele vai para Jerusalém. Então em Jerusalém acontece ali, após essa primeira viagem, acontece o primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém. O que é um concílio? Uma reunião, uma assembleia entre os principais ali líderes da igreja.
Então vai acontecer esse primeiro concílio de Jerusalém, que é para discutir justamente esse ponto que Paulo está escrevendo aqui na carta aos Gálatas. Porque alguns, eles vão levar essa situação para a igreja de Jerusalém, que alguns judaizantes não enviados da parte, claro, da igreja ali, da coluna da igreja, da sede da igreja, formada ali por Pedro, Tiago e João, que eram as colunas da igreja. Alguns não deles, que fazia parte desse corpo da igreja primitiva, tinham ido até a região da Galácia, colocando esse ensino errôneo, que os cristãos precisariam circuncidar e precisariam guardar toda a lei mosaica. Então aí entra esse ensino de Paulo sobre a justificação pela fé, que nós alcançamos a salvação, que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, não por obras. Porque a circuncisão era um ato externo, era o sinal da aliança feita a Abraão. Então, Deus dá uma ordem a Abraão para fazer essa circuncisão, que seria o sinal da aliança entre Deus e Abraão. E aí o interessante é que Paulo, para desenvolver essa ideia, ele busca justamente o patriarca Abraão. Porque em relação a esse ato externo com o cumprimento da lei. Porque nós, por sermos pecadores, não somos capazes de guardar a lei. E aí Paulo vai desenvolver essa ideia, que todo aquele que não guardasse a lei seria maldito. Então nós, eu e você, carnais, pecadores, não somos capazes de guardar, de fazer a vontade de Deus em sua perfeição, se não tivermos a capacitação do Espírito Santo. Por isso que Paulo está dizendo aqui, vocês que começaram agora pelo Espírito, né, vão se tornar agora cumpridores da lei. Vocês receberam o Espírito Santo foi pela obra da lei ou pela pregação da fé? Então, essa é a pergunta que Paulo começa fazendo aos Gálatas. Como é que vocês receberam o Espírito Santo? Foi guardando a lei ou foi pela pregação da fé? Então, o Espírito Santo, que é a dádiva, é a promessa de Deus. Nós precisamos compreender que ele não vem sobre nós, a graça, a dádiva do Espírito Santo, porque eu estou guardando a lei, porque eu estou cumprindo, vamos dizer assim, as obrigações da lei, mas vem pela fé em Cristo Jesus. Aquilo que João declara, que um viria mais poderoso do que ele, que é Jesus Cristo de Nazaré. Esse sim batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então esse Jesus Cristo que nos concede o Espírito Santo, é ele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então por meio da fé nele, em Cristo Jesus, ele nos concede o dom gratuito do Espírito Santo. E aí, fazendo um paralelo para você compreender esse selo que representava a aliança que ele fez, que Deus fez com Abraão, que era a circuncisão nas partes íntimas ali masculina, representando essa aliança, agora nós temos essa circuncisão no nosso coração. E como é feita essa circuncisão? Através do Espírito Santo. Então, o selo do Espírito Santo de nosso coração, ele aponta, né? Ele é o cumprimento espiritual dessa aliança feita a Abraão. E aí o que Paulo vai desenvolver aqui no texto de Gálatas, capítulo de número 3, trazendo essa justificação, trazendo essa doutrina da justificação pela fé, é que nós recebemos o Espírito Santo não pela obra da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Assim como Abraão, ele não alcançou o favor merecido de Deus pelas suas obras, mas Deus que o escolheu e o chamou. E a lei, inclusive, veio 430 anos depois dessa promessa feita a Abraão. Então, quando a promessa foi feita, aí é isso que Paulo vai desenvolver, que a promessa foi feita sem a lei. A promessa foi feita a Abraão. Então, nós que somos verdadeiramente filhos da promessa, somos, e filhos de Abraão, descendentes da promessa, somos aqueles que vêm por meio da fé. Assim como Abraão, que era considerado e é considerado o pai da fé, nós alcançamos essa promessa, a graça de Deus, a salvação por meio de Cristo Jesus, justificados pela fé em Cristo Jesus, por meio da fé. Nós alcançamos essa promessa por meio da fé em Cristo Jesus, que herdamos todas as bênçãos em Cristo Jesus, co-herdeiros com Jesus, co-herdeiros de todas as coisas em Cristo Jesus. E aí, alguém pode se perguntar, então, por que a necessidade de orar? Por que a necessidade de jejuar? Por que a necessidade, talvez, de ler a palavra? Aí preciso que você compreenda que isso não é o fim. A oração, o jejum, a palavra, ela não é o fim, ela é o meio. Como assim, Cláudio? Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu leio a palavra, isso eu faço por causa da ação do Espírito Santo de Deus em meu coração. Em outras palavras, então, se eu sou salvo,
eu sou conduzido a fazer, a praticar algo que vai me aproximar de Deus. Não que isso vai me levar à salvação. Então eu já sou salvo e por isso o meu coração deseja, anseia pelas coisas de Deus. Então o novo homem que está dentro de mim, nascido do Espírito, da água e do Espírito, me conduz a buscar as coisas espirituais. Observa, se você já passou por esse processo de frieza espiritual, ou está na frieza espiritual, você não tem desejo pelas coisas de Deus. Então você passa 1 hora, 2 horas na internet, nas redes sociais. Mas se for preciso ler a Bíblia, você logo bate o cansaço, bate o sono, arruma qualquer desculpa, mas não quer ir para as coisas espirituais. Então isso é um sinal claro que você está mais carnal do que espiritual. Porque aquele que está espiritual, ainda que ele esteja cansado, ainda que ele tem o anseio de buscar pelas coisas de Deus. Então isso é uma diferença clara, né? Um sinal claro entre a nossa posição, se nós estamos mais carnais ou mais espirituais. E aí, esse mais espiritual, né, já alcancei pela fé, justificado pela fé em Cristo Jesus, que me leva a exercitar esse ato. Estou trazendo algo atual para você entender, porque as obras, né, as obras que nós praticamos hoje em relação ao jejum, oração e palavra, porque naquela época era guardar a lei mosaica, todos os ali mandamentos tentavam guardar, né? Ou ensinavam outros a guardar e não guardavam, que era o caso dos mestres da lei e fariseus, que ensinavam, né, o que deveria ser feito, mas eles mesmos não faziam. Então, colocavam fardos nas pessoas, mas eles mesmos não eram capazes não queriam levantar com o próprio dedinho mindinho. E é isso que Jesus Cristo fala e ensinava, estava ensinando para aquelas pessoas. Quando, em relação à oração dos fariseus, não ore para ser visto, né, pelas pessoas, mas que não jejum para que as pessoas vejam que você jejum. Mas qual é o propósito da oração? É me achegar ao Senhor, é fazer para o Senhor, é falar com o Senhor. É jejuar, é para que eu quebrante o homem carnal, para que o espírito esteja fortalecido. Então isso é um meio, não um fim, um meio de eu me aproximar de Cristo. Então, observe que o fim é sempre Jesus Cristo. Então a oração é o meio que vai me levar, que eu vou conversar, que eu vou me humilhar, que eu vou me render aos pés do Senhor. Assim, mesma coisa do jejum, vou me humilhar. Então, a salvação ela não vem por meio desses atos, dessas ações. Mas se eu sou salvo, eu pratico esses atos. Então, o que muitos não compreendem é isso. Então se eu jejuar muito, se eu orar muito, eu vou ser salvo. Não, eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus. Então não preciso, trazendo aqui para o contexto da palavra, eu não preciso me tornar, né, judeu, ou seja, cumpridor da lei, que isso ninguém é capaz de cumprir porque a lei é espiritual e eu sou carnal. De tentar cumprir a lei, fazer a aliança, no caso, o sinal da aliança, da circuncisão. Tá, a circuncisão hoje, para nós, é no nosso coração. Então, o que os vários profetas declararam para aquele povo, rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Então, o ato não é externo, o ato é aqui no coração. E essa obra é feita pelo Espírito Santo. Então, eu vejo esse selo, né, que era essa da aliança, da circuncisão, como o selo do Espírito Santo. Como a ação do Espírito Santo no meu e no seu coração. Então, é por meio da fé que nós alcançamos essa salvação. E aí, Paulo ele vai trazer aqui os exemplos dos milagres, do poder que estava sendo operado no meio dos Gálatas. Ele pergunta aos Gálatas, quando vocês experimentaram esses milagres, o poder de Deus, as maravilhas, vocês experimentaram isso foi porque vocês estavam guardando a lei ou foi pela fé em Cristo Jesus? Então, claramente, é uma pergunta retórica, que a resposta é que eles viram aquilo ali por meio da fé em Cristo Jesus. Então, aqueles sinais e maravilhas estavam acontecendo no meio do povo, no caso dos Gálatas aqui especificamente, no meio dos gentios, por meio da fé. E não porque eles guardavam a lei, ou porque ele era da descendência carnal, né, da linhagem de Abraão. Mas essa descendência ela veio alcançada pela fé, a fé em Cristo Jesus. Então nós somos herdeiros da promessa feita a Abraão, alcançamos a promessa que por meio do descendente de Abraão todos seriam benditos, todas as nações seriam benditas, por meio da fé no descendente. Que aí essa palavra utilizada é a semente de Abraão, a semente que é Jesus Cristo. Então o cumprimento de todas as promessas feitas ao patriarca Abraão, o pai da fé, é
se cumpre em Cristo Jesus. E nós alcançamos essa promessa por meio da fé em Cristo Jesus. Então nós precisamos compreender que tudo está centralizado, que a base da nossa fé é Jesus Cristo de Nazaré, não as nossas obras. Não é a minha obra que vai me levar a essa salvação, mas sim a fé em Cristo Jesus. Porque eu e você não somos capazes de guardar toda a lei, porque nós somos pecadores. E quando nós temos a fé e somos justificados em Cristo Jesus, Deus, ao olhar para mim e para você, miserável pecador, ele não vai ver esse Cláudio Júnior carnal, esse Cláudio Júnior pecador, mas ele vai ver Cristo em mim e em você. Então, Cristo está aqui, diante de mim e de você, quando nós cremos nele. Então, nós somos justificados diante de Deus, porque Jesus nos salvou. Porque Jesus Cristo pagou o alto preço, mesmo sem pecado. Ele se ofereceu no meu e no seu lugar. Ele se fez maldito por nós. Porque a lei, diz que todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito. Então ele se tornou maldito, se colocou como maldito em nosso lugar, mesmo não sendo, mesmo sem pecado, para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação. Então a fé, ela vem por meio disso. Então nós precisamos sempre estar no nosso coração, ter no nosso coração que a nossa salvação ela vem por meio da fé, não por meio das nossas obras. Porque senão nós caímos na religiosidade, apenas cumpridores de regras. E nós não somos cumpridores de regras, nós somos discípulos de Cristo. É o que Deus me fala, o que o Espírito Santo me conduz. Se ele diz que é errado, é errado. Não porque fulano falou que é errado, não. Ou porque se eu não fizer isso, eu não vou... Se eu não fizer isso, eu vou alcançar ou não a salvação. A minha salvação vem pela fé em Cristo Jesus, não por minhas obras. Eu não sou o cumpridor de regras para alcançar a salvação. Eu apenas faço aquilo que Deus, por meio do seu Espírito Santo, me conduz a fazer, me direciona a fazer, em obediência à sua vontade. Então, e ele, o próprio Deus que nos direciona, ele nos capacita para vencer. Lembra que eu falei desde o início? Eu sou carnal, a lei de Deus é espiritual. Então, será que nós estamos mais carnais ou mais espirituais? Nós sabemos por meio das nossas ações, do que resulta das nossas ações. Não que essas ações vai me levar à salvação, mas o resultado, aquilo que eu estou fazendo diante de Deus, me dá sinais claros de que se eu estou cheio ou não do Espírito Santo de Deus. No nosso canal, cheios do Espírito Santo. Então, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele tem sede das coisas de Deus. Ele tem vontade de fazer as coisas de Deus. Então, ele tem mais vontade de fazer as coisas de Deus, as coisas espirituais, do que as coisas carnais. Ainda que a carne esteja querendo fazer aquilo que não é espiritual. Mas por estar fortalecido no Espírito, sempre vamos buscar fazer a vontade de Deus. Então, o que Paulo está basicamente tratando para os Gálatas vocês são salvos pela fé em Cristo Jesus. Então não precisa você se circuncidar. Não precisa você cumprir a lei, porque você não seria capaz de cumprir pelas obras da lei, mas pelo poder do Espírito Santo. Então busque ser cheio do Espírito Santo. Busque, Senhor, enche-me do teu Espírito. Senhor, me fortalece, porque eu quero fazer a tua vontade. Porque só o Espírito Santo que nos conduz a fazer a vontade de Deus. O homem não é capaz de fazer eu a você cumprir a vontade de Deus. A lei não é capaz, o cumprimento da lei não é capaz de fazer eu e você fazer a vontade de Deus. Ela fala o que é a vontade de Deus. Ela apenas aponta, essa é a vontade de Deus. Mas a minha carne quer fazer tudo o que é contrário àquilo ali, à lei. Então, para eu cumprir, fazer a lei de Deus na minha vida, viver a lei de Deus, eu preciso do Espírito. Eu preciso do Espírito Santo. E como alcançar o Espírito Santo? Como alcançar a obra regeneradora, transformadora do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida? Por meio da fé em Cristo Jesus. Por meio da fé daquele que batiza com o Espírito Santo. Então, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida.